Alerta vermelho. Capítulo 17. Análise do roubo. É incrível como estar apaixonado muda tudo. Quando Helena e eu voltamos para Moscou, eu estava com as energias completamente renovadas. Com ela ao meu lado, sentia que podia vencer qualquer desafio. Àquela altura, minha maior preocupação era deter o brutal roubo em curso nas empresas cujas ações faziam parte da carteira do fundo. O Hermitage havia perdido 90% do seu valor desde o calote russo, e agora os oligarcas estavam no processo de roubar os 10% restantes. Se eu não fizesse alguma coisa, o fundo acabaria absolutamente sem nada. Havia desvios em todos os setores da economia, de bancos a recursos naturais, mas a empresa que mais se destacava era a maior do país, a Gazprom, que atuava no segmento de petróleo e gás. Em termos de produção e relevância estratégica, a Gazprom era uma das empresas mais importantes do mundo. No entanto, seu valor de mercado, 12 bilhões de dólares, era inferior ao de uma empresa americana média do ramo. Em termos de reservas de hidrocarboneto, ela era 8 vezes maior que a ExxonMobil e 12 vezes maior que a British Petroleum, as maiores petroleiras do mundo. Seu valor de mercado, contudo, era 99,7% menor que o dessas empresas, em termos de reservas de barris de petróleo. Por quê? A resposta simples é que a maioria dos investidores acreditava que 99,7% dos ativos da empresa tinham sido roubados. Mas como era possível que praticamente todos os ativos de uma das maiores empresas do mundo tivessem sido roubados? Ninguém tinha certeza, mas todo mundo aceitava isso como fato indiscutível. Embora tivesse ciência de que a desonestidade dos russos parecia não ter limite, eu não podia aceitar que os gestores da Gazprom tinham dilapidado totalmente a empresa. Se eu conseguisse de alguma maneira provar que o mercado estava errado, seria possível faturar muito dinheiro. Eu precisava estudar essa empresa e descobrir o que realmente estava acontecendo. Necessitava, em resumo, de uma análise do roubo. Mas como se faz o dimensionamento da roubalheira em uma companhia russa? Isso não se ensinava em Stanford. Obviamente eu não poderia confrontar diretamente a direção da Gazprom. Tampouco poderia pedir a analistas vinculados a algum banco de investimento internacional importante. Eles só se importavam com trabalhos que gerassem honorários, o que significa que estavam tão comprometidos com os gestores da Gazprom que jamais admitiriam publicamente os clamorosos desvios que ocorriam bem debaixo do nariz deles. Refletindo sobre como agir, me dei conta de que minha experiência no Boston Consulting Group teria alguma utilidade nessa situação. Como consultor de gestão, eu aprendera que a melhor forma de responder a perguntas difíceis era achar gente que sabia as respostas e conversar com elas. Fiz então uma lista de pessoas que sabiam alguma coisa sobre a Gazprom. Concorrentes, clientes, fornecedores, ex-empregados, funcionários de órgãos governamentais reguladores e assim por diante. Convidei cada um deles para se encontrar comigo para um café da manhã ou almoço, jantar, chá das 5, sobremesa. Eu não queria espantá-los de cara, então não lhes passava minha pauta inteira. Apenas dizia que era um investidor ocidental interessado em conversar. Surpreendentemente, cerca de 30 das quase 40 pessoas que convidei aceitaram se reunir comigo. Minha primeira conversa foi com o diretor de planejamento de um pequeno concorrente nacional da Gazprom. Careca, levemente acima do peso, ele trazia no pulso um relógio soviético e vestia um terno cinza amarrotado. Vadim e eu almoçamos com ele em um restaurante italiano chamado Dorian Gray, perto da Praça Bolotnaya, às margens do rio Moscou. Depois do habitual bate-papo introdutório, fui direto ao ponto. Pedimos para conversar com você porque estamos tentando descobrir o que foi roubado da Gazprom. Você é um dos especialistas nesse ramo e gostaria de saber se estaria disposto a compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Houve um momento de silêncio. Pensei que tinha ido longe demais, mas eis que seu rosto se iluminou. Ele então colocou as mãos sobre a toalha de mesa branca, inclinou-se para a frente e disse: "Estou muito contente por vocês terem perguntado. Os administradores da Gazprom são o maior bando de pilantras do mundo. Eles estão roubando tudo." "Poderia dar exemplos?" pediu Vadim. "Olhem o Tarko Saleneftgaz", disse o homem, batendo com a colher na mesa. "Eles simplesmente o tiraram da Gazprom." "E o que é Tarko?" perguntou Vadim. "Tarko Saley", disse o homem, interrompendo. "É um campo de gás na região de Yamalonenets. Tem algo em torno de 400 bilhões de metros cúbicos de gás." Vadim pegou sua calculadora e converteu o número para seu equivalente em barris de petróleo. O número ao qual chegou, 2,7 bilhões de barris de petróleo, significava que o campo Tarko Saley era maior que os das reservas da companhia petroleira americana Occidental Petroleum, cujo valor de mercado era de 9 bilhões de dólares. Eu já tinha visto muita coisa na vida, mas confesso que fiquei pasmo ao saber que uma empresa de 9 bilhões de dólares havia sido roubada da Gazprom. Prosseguindo, o homem citou nomes, datas e nos falou de outros importantes campos de gás que estavam sendo roubados. Fizemos todas as perguntas que nos vieram à mente e preenchemos 7 páginas de um caderno. Se não tivéssemos interrompido o almoço depois de 2 horas, estaríamos lá até agora falando com o sujeito. Sem querer, acabei topando com um dos mais importantes fenômenos sociais da Rússia pós-União Soviética. O cada vez mais profundo abismo entre ricos e pobres. Nos tempos de União Soviética, a pessoa mais rica da Rússia tinha cerca de 6 vezes mais recursos que a mais pobre. Membros do Politburo talvez até possuíssem um apartamento maior, um carro e uma boa casa de campo, mas não muito mais do que isso. Entretanto, no ano 2000, o mais rico passara a ter 250 mil vezes mais bens que o mais pobre. Essa má distribuição da riqueza surgiu e cresceu em tão curto espaço de tempo que contaminou psicologicamente a nação. As pessoas estavam tão revoltadas que se dispunham a abrir o coração para quem quisesse ouvi-las. A maior parte dos nossos outros encontros transcorreu mais ou menos da mesma forma. Conversamos com um consultor especializado na indústria do gás que nos falou de um outro campo roubado. Um executivo que trabalhava com oleodutos nos revelou como a Gazprom, nos tempos da antiga União Soviética, desviava todas as suas vendas de gás para um obscuro intermediário. Um ex-funcionário da empresa descreveu como a Gazprom fizera empréstimos a taxas menores que as de mercado para amigos dos diretores. Tudo somado, preenchemos 2 cadernos com graves acusações de roubo, desvios e fraudes. Se tomarmos como verdadeiras todas as informações que coletamos, sem dúvida concluiremos que se trata do maior roubo da história do setor. Mas havia um problema sério.
Não tínhamos a menor ideia se essas alegações correspondiam à realidade. O que as pessoas nos diziam podia facilmente ser expressões de rancor ou ressentimento, exageros, ou simplesmente informações equivocadas. Precisávamos arranjar um jeito de confirmar a veracidade do que nos relataram. Como checar qualquer coisa na Rússia? Não era exatamente esse o principal problema que enfrentávamos com a Gazprom desde o começo? Não era a Rússia um lugar tão nebuloso que às vezes era impossível ver o que estava a um palmo do nariz? Essa era a impressão, mas na verdade não havia nada indevassável. Bastava descascar um pouco o verniz para descobrir que, estranhamente, a Rússia era um dos lugares mais transparentes do mundo. Se soubesse como fazê-lo, era possível obter facilmente a informação procurada. Foi isso que aprendemos, quase por acaso, algumas semanas depois de concluirmos as entrevistas sobre a Gazprom. Vadim estava indo em seu Volkswagen Golf para o trabalho, quando o trânsito parou no Boulevard Ring, esquina com a Tverskaya, na Praça Pushkin. Naquele cruzamento, os carros têm que virar à esquerda ou à direita, o que formava um congestionamento na maior parte do dia. Com os motoristas presos em seus veículos por até 1 hora, surgia um pequeno exército de espertos garotos maltrapilhos oferecendo de tudo, de DVDs piratas a jornais isqueiros. Naquele dia, sentado em seu carro, Vadim viu se aproximar um menino, exibindo seus produtos. Vadim não estava interessado, mas o garoto insistiu. Tudo bem. Vamos ver. O que você tem aí para vender? Perguntou desconfiado. O garoto abriu sua parca azul suja, revelando uma coleção de CD-ROMs alojada num grande estojo expositor de plástico. Tenho bancos de dados. Vadim aguçou os ouvidos. Que tipo de banco de dados? Todos os tipos. Listas de telefones celulares, declarações de imposto de renda, infrações de trânsito, dados de fundo de pensão, o que você quiser. Interessante. Quanto? Depende. De 5 a 50 dólares. Forçando a vista para conseguir ler as letrinhas impressas na coleção de discos do estojo do menino, Vadim bateu o olho em um intitulado Banco de Dados da Câmara de Registro de Empresas de Moscou. Ele então olhou com mais atenção. A Câmara de Registro de Empresas de Moscou é o órgão que monitora e coleta dados sobre proprietários de empresas baseadas em Moscou. Vadim apontou para o disco. Esse aqui? Quanto custa? Esse. 5 dólares. Vadim entregou ao menino uma nota de 5 dólares americanos e pegou o disco. Assim que chegou ao escritório, correu para seu computador com o intuito de verificar se tinha acabado de torrar 5 dólares em um disco vazio. No entanto, como prometera o jovem ambulante, apareceu na tela um menu que permitia a Vadim procurar os donos de toda e qualquer companhia moscovita. Foi nesse momento que nos deparamos com um segundo importante fenômeno russo. O país era um dos lugares mais burocráticos do mundo. Por ser a época da União Soviética, uma economia planificada, Moscou precisava de dados sobre todos os aspectos da vida para que seus burocratas pudessem decidir sobre tudo, desde quantos ovos deveriam ser enviados para Krasnoyarsk até quanta eletricidade Vladivostok consumia. O fato de o regime ter caído não mudou nada. Os ministérios de Moscou continuaram existindo, e seus aparatos burocráticos não mediam esforços para registrar e explicar tudo o que estava sob sua responsabilidade. Depois da descoberta fortuita de Vadim na Praça Pushkin, rapidamente nos tornamos adeptos da prática de ir atrás de todo tipo de informação que nos ajudasse a checar as acusações que ouvíramos nas entrevistas sobre a Gazprom. A partir desses bancos de dados, concluímos que, entre 1996 e 1999, os gestores da empresa tinham vendido 7 grandes campos de gás por um preço irrisório. Essas vendas de ativos eram não apenas imensas, como também descaradas, realizadas sem o menor pudor. Os donos dos bens roubados não faziam nada, nem mesmo para tentar dissimular sua condição de proprietários. Um dos exemplos mais gritantes era a história da Sibneftgaz, uma subsidiária da Gazprom. A empresa, uma produtora de gás na Sibéria, obtivera em 1998 licenças de um campo de gás que continha o equivalente a 1,6 bilhão de barris de petróleo. Com base em um cálculo ultraconservador, concluímos que a subsidiária valia cerca de 530 milhões de dólares. No entanto, permitiu-se que um grupo de compradores adquirisse 53% da Sibneftgaz por um total de 1,3 milhão de dólares, ou seja, 99,5% menos que nossa estimativa do que seria um valor justo. Quem eram esses felizes compradores? Um deles era Gennady Vyakirev, irmão do CEO da Gazprom, Rem Vyakirev. Gennady, junto com seu filho Andrei, usou uma empresa para comprar 5% da Sibneftgaz por 87.600 dólares. Outro lote da companhia, de 18%, foi comprado por 158 mil dólares, por uma empresa que tinha entre seus sócios um certo Viktor Bryansky, que fora diretor do Departamento de Planejamento Estratégico da Gazprom. Uma fatia de 10% da Sibneftgaz foi adquirida por uma empresa controlada por Vyacheslav Kuznetsov e sua esposa, Natalie. Vyacheslav era o diretor do Departamento de Auditoria Interna da Gazprom, justamente o departamento que deveria detectar e impedir que esse tipo de transação acontecesse. Descobrimos 6 outras grandes vendas de ativos em que as mesmas técnicas foram empregadas. Ao somar todas as reservas de gás e óleo que haviam sido extraídas do balanço da Gazprom, Vadim chegou à conclusão de que a empresa na prática havia entregado quase de graça reservas equivalentes às do Kuwait. Países já entraram em guerra por muito menos. Contudo, o mais assombroso era que, embora fossem gigantescas, essas reservas de gás e petróleo representavam, pelos cálculos de Vadim, apenas 9,65% do total das reservas da Gazprom. Em outras palavras, mais de 90% das reservas da companhia não haviam sido roubadas. Nenhum outro investidor compreendia isso. Os mercados tomavam como verdade absoluta que a Gazprom havia sido literalmente pilhada até a última gota de petróleo e o último metro cúbico de gás, motivo pelo qual suas ações eram negociadas por valor 99,7% inferior ao de empresas equivalentes do Ocidente. Mas nós acabamos de provar que mais de 90% das reservas ainda estavam lá, e ninguém mais sabia disso. O que um investidor deve fazer em uma situação como essa? Muito simples: comprar a maior quantidade possível de ações dessa empresa. Em um mundo em que as pessoas brigam com unhas e dentes para ganhar 20%, nós agora identificávamos algo que poderia render 1000%, talvez 5000%. Era óbvio demais, tanto que o fundo aumentou seu investimento na Gazprom até o limite de 20% dos seus recursos, o máximo que o fundo podia concentrar em uma única empresa.
Para a maioria dos analistas de investimentos, esse é o momento de parar e esperar. Você faz sua análise, faz o investimento e espera que os outros descubram o que você já sabe. Mas eu não podia proceder assim. Nossas descobertas eram grandes demais. Eu precisava dividir com o mundo essas informações. Fiz em seguida algo extremamente raro em minha profissão. Dividi o dossiê Gazprom em 6 partes e as distribuí entre 6 importantes órgãos de comunicação do Ocidente. Repórteres e editores desses veículos perceberam a abrangência da nossa pesquisa e o impacto que a história teria e não conseguiram resistir. Havíamos poupado meses de trabalho investigativo para os jornalistas. Não demorou muito para que eles transformassem nossos levantamentos em uma enxurrada de matérias assombrosas. A primeira delas foi publicada nas páginas do The Wall Street Journal, em 24 de outubro de 2000, sob o título Como Queimar Gás. Descrevia como os campos de gás roubados tinham reservas suficientes para abastecer a Europa inteira por 5 anos. No dia seguinte, o Financial Times soltou sua matéria. Diretores da Gazprom fazem reunião para debater governança, em que detalhava as transações de familiares e amigos na Gazprom. Em 28 de outubro, o The New York Times publicou em sua seção de negócios estrangeiros diretores envolvidos na venda de ativos da Gazprom. Menos de um mês depois, em 20 de novembro, a Business Week veiculou o artigo Gazprom se queimando. Em 24 de dezembro, o The Washington Post publicou a matéria Vendas irregulares de ativos podem se tornar um desafio para Putin. O público, tanto na Rússia quanto no exterior, se assombrou com o nível de corrupção na Gazprom. Nos 6 meses seguintes, mais de 500 artigos em russo e 275 em inglês repercutiram nossas revelações sobre a companhia. Na Rússia, a cobertura jornalística teve impacto marcante. No plano abstrato, russos até aceitavam corrupção e suborno, mas quando eram expostos a exemplos concretos de pessoas que recebiam propina e quanto recebiam, eles reagiam com fúria. Tanto que em janeiro de 2001, o parlamento russo convocou sessões específicas para debates sobre a situação da Gazprom. Essas reuniões levaram à recomendação para que a Câmara de Auditoria, o equivalente russo da Controladoria Geral da União, realizasse seu próprio inquérito na Gazprom. Em resposta ao inquérito da Câmara de Auditoria, o Conselho Diretor da Gazprom contratou a PricewaterhouseCoopers, PwC, a gigante de contabilidade americana, para realizar uma análise independente. Ao cabo de várias semanas, a Câmara de Auditoria anunciou o resultado do seu inquérito. De modo previsível, disseram que não acharam nada de errado na conduta dos administradores da Gazprom. Eles justificaram as vendas de ativos alegando que a Gazprom estava com problemas de capital e precisava de injeção de recursos. Faltava então o relatório da PwC, que já faturava milhões como a responsável por auditar regularmente as contas da Gazprom. Em outras palavras, se o relatório incriminasse de alguma forma a Gazprom, incriminaria por conseguinte a própria PwC. Como era de se esperar, seu relatório também inocentou a Gazprom por seus atos, usando argumentos irracionais e obtusos para explicar por que tudo que havíamos exposto era razoável e legal. Embora não fossem desfechos totalmente inesperados, eu estava tão cheio de tudo aquilo que queria estar longe de Moscou em 30 de junho de 2001, data da Assembleia Geral Anual da Gazprom. Eu sabia que, não obstante todas as nossas revelações, os gestores ficariam circulando e se pavoneando para o mundo, enaltecendo a excelência da administração da empresa. Eu queria evitar toda aquela encenação, então convidei Helena para viajar comigo durante um fim de semana prolongado. Ela havia acabado de terminar um grande projeto no trabalho e aceitou. Comprei 2 passagens para Istambul, um dos poucos lugares interessantes para onde Helena podia viajar sem precisar tirar visto. Partimos no dia da Assembleia Anual da Gazprom. No aeroporto Atatürk, pegamos um táxi para o Siragan Palace Hotel, que no passado fora o palácio de um sultão, localizado no lado europeu do Estreito de Bósforo. Era um lindo e ensolarado dia de verão. Fomos para a varanda ao lado da piscina e almoçamos sob um imenso guarda-sol branco. Navios de todos os tamanhos passavam logo abaixo entrando e saindo do Mar de Mármara. Foram não mais que 3 horas de voo, mas as vistas e os sons exóticos da Turquia, somados à presença reconfortante de Helena, fizeram com que eu me sentisse a anos-luz da desonestidade suja da Rússia. Quando pedimos sobremesa acompanhada de chá de menta, meu telefone tocou. Eu não queria atender, mas, como era Vadim, tive que fazê-lo. Ele tinha notícias incríveis. Os gerentes da Gazprom não estavam desfilando e se pavoneando na Assembleia Anual. Rem Vyakirev tinha acabado de ser demitido do cargo de CEO da companhia por ninguém menos que o próprio presidente Vladimir Putin. O líder russo substituiu Vyakirev por um homem praticamente desconhecido chamado Alexei Miller. Assim que assumiu, o novo CEO anunciou que preservaria os ativos restantes no balanço da Gazprom e recuperaria o que havia sido roubado. Em resposta a isso, o valor das ações da empresa subiu 104% em um dia. Nos 2 anos seguintes, dobrou novamente, e dobrou de novo e de novo. Em 2005, uma ação da Gazprom valia 100 vezes mais do que o preço pago pelo Hermitage quando comprou seus primeiros lotes. 100 vezes mais, não 100%. Nossa pequena campanha tinha livrado o país de um de seus oligarcas mais nojentos. Foi, sem dúvida, a melhor aplicação que fiz na vida. Nota de rodapé número 7. Barril de petróleo equivalente, BOE, é a unidade de energia usada para comparar metros cúbicos de gás com barris de petróleo.